Muito bem, galera, Ângelo Rios aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal de notícias TNA, transmissão de notícias alternativo, e hoje nós vamos refutar a gravação, a suposta gravação aí de Bolsonaro xingando lá no Hospital Albert Einstein, hein? Uma suposta gravação que vem rodando as redes sociais e está ganhando destaque, infelizmente, mais um jogo falso da esquerda. Gente, esse áudio trata-se de uma fake news, uma notícia falsa, tá? Eu ouvi o áudio várias vezes, ouvi com vários tipos de fones de ouvido para mim observar bem a qualidade do áudio e eu posso garantir para você que esse áudio é falso. E aqui vai os meus argumentos. No começo, alguém fala perfeitamente e não é a voz do filho dele, né? Para começar aí. No começo do áudio, fala-se aí, alguém fala para ele perfeitamente, fala desse jeito, né? E não é a voz do filho dele, sendo que nesse áudio, nesse suposto áudio aí, configura-se aí uma fala com ele, né? Conversando com o filho dele, o Bolsonaro conversando com o Eduardo Bolsonaro, mas essa voz que aparece aí bem ligeiramente aí no áudio fala-se perfeitamente e não é a voz do filho dele. O segundo ponto aí é que esse suposto Bolsonaro aparece aí no áudio com um sotaque, né, falando merda, com um sotaque aqui assim que não qualifica-se no sotaque dele, né? Ele não tem esse sotaque muito puxado, né? Lembrando que Bolsonaro é paulista, mas ele viveu muito tempo no Rio, então esse sotaque aí que aparece é um sotaque de alguém do sul, merda, né? Falando assim. Ele fala também o teatrinho acabou, né? O teatrinho acabou. Ele pelo sotaque dele, ele diria assim, o teatrinho acabou ou o teatrinho, né? Bom, o terceiro ponto aí é que ele fala ok, né? Ele tá falando ok com o filho dele. Gente, essa fala dele, esse sotaque dele falar tá ok, é quando ele está falando com outras pessoas, principalmente quando ele está falando na câmera, né? Isso é uma característica que a pessoa tem para confirmar algo que ele está querendo confirmar para as pessoas e não para o filho dele, né? Para o filho dele ele não ia falar assim, tá ok, né? Ele ia estar falando tudo bem, né? Assim, ele fala com bastante ênfase esse tá ok, né? Como se o imitador ali, a pessoa que estivesse imitando, quisesse deixar esse tá ok muito bem claro, como a gente vê aí nos stand-up de comédia, né? Quando o ator ali está imitando o Bolsonaro. Bom, outro defeito, outra falha aí desse áudio é que a pessoa que está interpretando ali o Bolsonaro, ele fala comé. Ele fala comé e o Bolsonaro ele não fala nenhuma palavra errada. Ele pode até errar um pouco ali no seu vocabulário, mas a palavra ele não erra. Ele não fala nenhuma palavra errada, né? Comé. Ele pode colocar algumas palavras ali em colocações erradas e tal. Muita gente faz isso, né? E aqui no áudio ele fala comé. Então o comé, se fosse realmente ele ia falar, ele falaria aí como é, né? Como é. Ele não completa a frase no começo também. Outra falha aí desse áudio, que ele não completa a frase no começo do áudio. Outro problema que eu encontrei aí no áudio, gente, é que ele fala nem para tirar a injeção aquela puta serve, ou aquela puta sabe, né? Aquela puta sabe. Gente, mais uma vez eu volto a dizer, Bolsonaro não fala as palavras erradas. Se fosse ele falaria nem para aplicar a injeção, né? Fala nem para tirar a injeção. Não se fala tirar injeção. Ela não vai tirar a injeção, ela vai aplicar a injeção, né? E essa questão de palavras, nós sabemos aí que o Bolsonaro é muito fiel a isso. Agora vamos para a característica suprema aqui, podendo se dizer assim, né? A principal característica desse áudio e que eu não vou negar para você, eu ainda tinha muitas dúvidas sobre a veracidade desse áudio, mas com essa característica aqui eu consegui ter certeza que trata-se de um áudio montado pela esquerda.
Ó, prestem bem atenção, gente. É muito importante que você coloque o fone no seu telefone, se você estiver ouvindo no celular, se for pelo computador ou pelo notebook, procure um fone muito bom, que tenha qualidade boa e coloque o fone. O barulho da porta batendo se repete e na segunda batida a gente escuta uma batida em Dolby Surround, né? O que significa isso, Ângelo? No áudio a gente escuta um barulho de uma porta. São dois barulhos de porta, né? Uma porta batendo mais leve, outra porta batendo mais alto e outra bem mais alta no final. O primeiro barulho, normal. O segundo barulho, a porta faz o barulho da porta batendo é um barulho em formato Dolby Surround. Significa que você escuta o barulho mais de um lado do fone, né? Quer dizer que essa gravação dessa porta batendo é uma gravação estéreo. Né, significa que ela está mais modulado para um lado do fone de ouvido, para um lado, né? O barulho estéreo e o som estéreo, ele é LR, direita e esquerda. Ele reproduz os dois lados ao mesmo tempo. E a gravação estéreo tem como você reajustar esses volumes, né? Você coloca o volume mais alto em um canto, em um outro canto você coloca mais baixo. E pelo celular, pelos smartphones, pela gravação, ali supostamente uma funcionária teria gravado, ou um funcionário, não se sabe, né? O microfone do celular, ele grava em mono, É impossível você reproduzir uma gravação, você gravar, capturar um som externo em Dolby Surround, a não ser que a pessoa esteja usando um gravador profissional. E provavelmente não estava. E outra coisa também, a voz do Bolsonaro ali está nitidamente em mono. Apenas esse barulho de porta, tem os barulhos de passo ali também, como se fosse alguém andando pelos corredores, também que está em Dolby Surround. Essa foi a prova definitiva que eu tenho para refutar essa gravação supostamente de Bolsonaro xingando e esperneando aí no Hospital Albert Einstein, tá bom? Repassa esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal se você não é inscrito e deixe aí nos comentários alguma dúvida que você tem. Eu ouvi o áudio aqui por mais ou menos 1 hora, fiquei ouvindo várias vezes, prestei bastante atenção, pode ser que tenha mais coisas, aí pode ser que você não concorde com alguma coisa que eu disse aqui, deixe aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Valeu? Obrigado, abraço a todos e esquerda, aqui não, negão, aqui não deu certo não, velho. Aqui a gente refuta mesmo, tá bom? Valeu, gente!